Olá! Hoje comemoramos a solenidade de Todos os Santos. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, do versículo 2 ao 4 e do 9 ao 14. Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava, em alta voz, aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora acompanharemos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu, nesta questão de pregar no monte na solidão, e não na cidade ou no fórum, ele nos ensinou a não fazer nada para ostentação e a nos separar do tumulto, especialmente quando é conveniente discutir coisas importantes. O evangelista diz isso para que vocês saibam que ele ensinou a sua verdade, ora abrindo a boca, ora com a voz das suas obras. Aqui ele chama de arrogância e espírito de orgulho. Quando alguém se humilha forçado pela necessidade, não tem mérito, por isso chama de bem-aventurados aqueles que se humilham voluntariamente. Começa cortando o orgulho pela raiz e começa assim porque o orgulho era a raiz e a fonte do mal no mundo. Contra ela ele coloca a humildade como um alicerce firme, porque uma vez colocada por baixo dela, todas as outras virtudes serão construídas solidamente, mas se isso não servir de base, tudo o que é construído é destruído, por melhor que seja. Ou também podem ser chamados de pobres de espíritos medrosos, aqueles que tremem diante dos juízos de Deus, como o próprio Deus diz pela boca de Isaías. O que mais existe do que simplesmente humildade? Pois bem, humilde, aquele é certamente o simples, mas também o muito rico. Ou de outra forma, Jesus Cristo aqui misturou coisas sensatas com promessas espirituais. Como se considera que quem é manso perde todas as suas coisas, promete-lhe o contrário dizendo, todo aquele que não é orgulhoso possuirá as suas coisas com perseverança, quem o é, muitas vezes perde a alma e a herança paterna. Por isso o profeta disse, os mansos herdarão a terra, no Salmo 36 e formou o seu sermão com as palavras habituais. E mesmo que seja suficiente desfrutar do seu perdão, a retribuição não termina com o perdão dos pecados. Mas antes os torna participantes de muitas consolações, tanto para a vida presente como para a futura. O Senhor sempre dá recompensas maiores do que o trabalho. Note-se que ele propôs esta bem-aventurança com uma certa intenção. E é por isso que ele não disse, aqueles que choram, mas aqueles que choram. Assim ele nos ensinou a mais perfeita sabedoria. Pois se aqueles que choram crianças ou outros indivíduos que perderam, durante todo o tempo de sua dor, não desejam riqueza ou glória, nem são consumidos pela inveja, nem são movidos por ofensas, nem são vítimas de qualquer outra paixão, muito mais deveriam aqueles que choram seus pecados observar essas coisas, visto que é digno lamentá-los. Ele apela à justiça, agora universal e particular, contrária à ganância. Como mais tarde falará sobre misericórdia, ele primeiro nos diz como devemos ter compaixão, e não sobre roubo ou ganância. Nisto, ele também atribui à justiça o que é característico da ganância, ou seja, ter fome e sede. Mais uma vez instituiu uma recompensa sensata, enquanto obter muitas riquezas é considerado ganância, neste caso ele diz o contrário, e antes usa-as para a justiça, pois quem ama a justiça possui tudo com a maior segurança. Parece que a recompensa é a mesma, mas na realidade é muito maior. A misericórdia humana não pode ser comparada à misericórdia divina. Aqui ele chama de limpos aqueles que possuem uma virtude universal e desconhecem qualquer malícia, ou aqueles que vivem na temperança ou moderação, tão necessárias para poder ver Deus. Segundo aquela frase do apóstolo, está em paz com todos, e tende santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, em Hebreus 12,
Versículo 14. Visto que muitos simpatizam verdadeiramente, mas fazem coisas impróprias, mostrando que a primeira coisa, a saber, simpatizar, não é suficiente, ele acrescentou isto da limpeza. Aqueles que não brigam nem se odeiam são chamados de pacificadores, mas antes reúnem os litigantes. Estes são propriamente chamados de filhos de Deus. Esta é a missão do unigênito: reunir as coisas separadas e estabelecer a paz entre aqueles que lutam contra si mesmos. Uma vez explicada a bem-aventurança dos pacíficos, para que ninguém acredite que é bom procurar sempre a paz para si, acrescenta: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça. Ou seja, por valores, pela defesa do outro ou pela religiosidade. A palavra justiça costuma ser usada quando se trata de qualquer virtude da alma. Não se surpreenda, então, se em cada uma dessas bem-aventuranças você não ouvir a palavra reino, porque quando diz serão consolados, obterão misericórdia, e outras coisas assim, está insinuando uma forma oculta a caminho, o reino dos céus. Isto é para que você não espere mais nada de sensato, nem seja considerado bem-aventurado aquele que é coroado com as coisas que vêm desta vida. Da mesma forma, ele manifesta a igualdade da sua dignidade com a do Pai, como se dissesse: assim como perseguiram aqueles por meu Pai, também perseguirão vocês por mim. Quando diz os profetas que existiram antes de vós, indica que os apóstolos foram feitos profetas. Até amanhã.